Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou aluno do Instituto Federal de Geopomba e estagiário na escola José Borges, né? E aí hoje vou estar fazendo a correção do PET complementar da semana 4 com vocês. O PET do 7º ano no caso. Esse PET vem tratar de fração e seus significados, né? E aí a ideia de fração como parte de inteiros, como resultado da divisão, como razão, como operador. E aí a gente tem alguns exercícios para resolver. O exercício 1 está falando o seguinte, ó. Um bolo foi cortado em 16 pedaços iguais e 14 fatias foram distribuídas. A fração simplificada que representa a parte do bolo que foi distribuída é... Então, pessoal, para a gente montar uma fração relativa à parte, a gente tem que identificar o total de partes que contém o objeto, no caso aqui o bolo, e tem que identificar quantas dessas partes foram utilizadas. Nesse caso aqui, quantas fatias de bolo foram distribuídas, certo? Então, o total de pedaços é 16. E o total de fatias que foram distribuídas, de pedaços distribuídos, né, pelo enunciado é 14. Então, como que a gente monta a fração que representa isso? Então, pessoal, para montar essa fração, a gente tem que identificar o seguinte. O total de partes, ele vem no denominador. No caso do exercício, é o total de pedaços de bolo. Então, vai vir no denominador, 16. E a quantidade de pedaços que foram utilizados, no caso do enunciado, a quantidade de pedaços de bolo distribuídos, fica no numerador. Então, a minha fração, inicialmente, é 14 sobre 16. Mas observe o seguinte, ó, tanto 14 quanto 16 é par. Então, eu posso simplificar essa fração, dividindo os dois, tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, eu vou fazer a divisão de 14 por 2 e 16 por 2. Fazendo isso, o que eu vou obter? 14 dividido por 2 dá 7. 16 dividido por 2 dá 8. Então, a fração que representa essa situação é 7/8. Se a gente for observar aqui no PET, é a letra A, né? Então, a resposta correta é a letra A. Agora vamos analisar o número 2. No número 2 a gente tem o seguinte, ó. Um aluno fez o seguinte desenho em uma folha de papel quadriculado. Então a gente tem um papel quadriculado, né? E aí a gente tem esse desenho. Parece um quadrado tombado, né? Esse desenho em verde. Aí o objetivo aqui, ó, vamos ver o enunciado. Em relação à área total do retângulo ABCD, a fração que corresponde à área pintada é... Então, pessoal, eu tenho a área pintada e tenho a região total. Então, eu quero saber aqui qual é a fração que representa essa minha área pintada aqui em relação ao total que eu tenho. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu fiz uma adaptação do desenho para ajudar a entender. Observe essa imagem aqui, ó. É a mesma imagem, só que aí o que eu fiz? Qual foi a minha interpretação? Né? Os quadradinhos inteiros que estavam dentro do espaço em verde, eu colorei de vermelho. E os quadradinhos que eram metade, só metade de um quadrado, os quadradinhos não, né? Desculpa. As partes aqui em verde que representavam só metade de um quadrado, eu colorei elas em azul. Então, o que eu quero fazer com isso? Ó? Eu quero escrever essa área como uma quantidade de quadradinhos. Então, primeiro vamos pensar uma outra coisa aqui antes. Qual é o total de quadradinhos que eu tenho nessa figura? Então, a gente tem um retângulo, né? E aí, como é que eu determino esse total? Basta eu contar quantos quadradinhos tem numa linha e quantos tem numa coluna e fazer o produto, né? Se a gente contar, na linha são 10, numa coluna são 8. Então, o total de quadradinhos é 80. E aí, na minha região pintada, eu tenho o seguinte, se a gente contar aqui os quadradinhos em vermelhos, que são os inteiros,
a gente vai encontrar 16 quadradinhos. Então, região pintada, a gente já sabe que tem 16. E aí, mais a parte em azul, né, que são as metades de quadrado. Então, quando vocês contarem as partezinhas que representam só metade, vocês vão perceber que ao todo tem 32 partes dessa, que formam uma metade de um quadrado, né? E aí, se 32 partes são metade de um quadrado, se eu juntar essas partes duas a duas, eu monto um quadrado a cada duas partezinhas dessa. Então, o que significa isso? Significa que a cada duas partes eu tenho um quadrado, certo? Se eu tenho 32 partes, pedaços de metade de quadrado, eu formo então com essas 32, 16 quadradinhos. Então, a minha região pintada vai ser a soma de 16 quadradinhos em vermelho, mais 16 quadradinhos que são formados pelas partezinhas em azul. Então, esse resultado dá 32. Então, qual é a minha fração aqui que representa essa área, né? A área em relação ao total. Então, a minha fração vai ser o total no denominador. Então, o denominador meu vai ser 80. E o numerador vai ser a parte que é a parte em verde, né? A área em verde aqui, que é 32. Então, a fração que representa a minha área pintada em relação ao total é 32 sobre 80. E aí, de novo, a gente tem que os dois valores, tanto 32 quanto 80, aí é par. São pares, né? Então, eles podem ser simplificados. Se a gente observar, tanto 32 quanto 80 pode ser dividido por 16. Então, a gente vai fazer essa divisão. Dividir o numerador por 16 e o denominador por 16 também. Então, a minha fração então vai ser 2/5. E aí, se a gente observar lá no PET, esse 2/5 é referente à letra B. Então, a minha resposta certa é a letra B. E por fim, pessoal, a gente tem a questão 3. Que está dizendo o seguinte, ó. A fração equivalente a 4/7 é... Então, fazer rapidinho com a revisão do que é fração equivalente. Ó, as frações equivalentes são aquelas escritas de maneiras diferentes, mas que expressam o mesmo valor matemático. Elas representam a mesma parte de um todo e para determiná-las é necessário multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número natural, diferente de zero. Então, se a gente tem aí essa fração inicial, que é 4/7, quais são aí as frações que são... Quais são as possíveis frações que são equivalentes a ela, né? Por exemplo, se eu multiplico o numerador e o denominador por 10, eu vou ter um 40 sobre 70. Então, eu posso dizer que essa fração é equivalente, porque eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Se eu multiplico o numerador e o denominador por 5, por exemplo, o que a gente vai ter? 5 vezes 4 dá 20 e 7 vezes 5 dá 35. Então, pelo mesmo motivo, essa fração aqui é equivalente a 4/7, porque eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. E aí, se a gente olhar nas possibilidades que o exercício deu, ele traz os 7/4. Então, nesse caso, a gente já sabe que não tem como, porque não existe nenhum número natural que se multiplica por 4, que dá 7. E, ao mesmo tempo, não existe nenhum número natural que se multiplica por 7 e dá 4. Então, essa possibilidade é descartada. O mesmo caso vale para a letra B, porque não existe um número natural que você multiplica por 4 e dá 14. Então, isso aí já desconsidera. E aí, se a gente observar a letra C, ó, a letra C está sendo 8 sobre 14 avos. O 8 é 2 vezes 4.
E o 14 é 2 vezes 7. Então, essa fração é uma fração equivalente, porque tanto o 4 quanto o 7 foram multiplicados por 2. E só para fechar aqui, se a gente observar a letra D, ela também não é, porque apesar do 8 ser 4 vezes 2, o 16 não é um múltiplo de 7. Então, essa aqui, a letra D não é uma fração equivalente. Então, a resposta correta aí do número 3 vai ser a letra C. E aí, pessoal, os exercícios do PET são esses. Até mais aí, bons estudos.